Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, eu tô meio perdida aqui. Primeira live aqui na casa nova, ainda não organizei a iluminação, porque eu tô terminando ainda de organizar as coisas, de montar as coisas. E aí tá sendo a minha primeira live aqui, eu tava morrendo de saudade de vocês. Eu falei, não, eu vou fazer de qualquer jeito, vai sair do jeito que dá. Depois a gente organiza, depois a gente vê, né? Em termos de cadeira, altura do telefone e tudo. Então, assim, foi a primeira live que eu tô fazendo aqui. Bom dia, Daisy. Bom dia, Greg. Bom dia, Augusta. Bom dia a todos que estão entrando agora aí. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. E vamos falar, Karen, bom dia. E hoje nós vamos falar sobre, bom, sejam muito bem-vindas às muitas seguidoras que estão, Pri, bom dia! As muitas seguidoras que estão começando aí a me seguir agora, sejam muito bem-vindas aí nessa conexão. É o que eu costumo falar, né? Se a gente se conectou por alguma razão, pode ter certeza que nada é por acaso, que alguma razão específica a gente tem, que eu tenho ou muito para ensinar, ou muito para aprender, ou a gente tem muita troca para fazer, né? Então isso daí eu acho que é muito interessante, que faz valer a pena, né? O nosso contato. Bom dia, Rita. E aí, assim, eu vim falar um pouquinho hoje, então, além dessa conexão, né, que eu acho importante a gente fazer, um pouquinho da idade, né? Se tem idade pra gente ser praticante de psicoaromaterapia, se tem alguma idade para a gente poder realizar esse processo de se formar psicoaromaterapeuta, de trabalhar com essa área, né? E obrigada, Ká. Eu falei, a Camila falou que lindo meu novo cenário. Ká, eu estou em adaptação ainda, porque assim, ó, dá uma olhada aqui, ó. Tá cheio de caixa ainda, não chegou a persiana, então assim, eu tô nesse processo de adaptação ainda, não sei, câmera pra cima, câmera pra baixo, mas eu falei, vou fazer a live assim mesmo, depois a gente vai se adaptando. E aí, né, voltando ao que eu tava falando, dessa questão, dessa necessidade que a gente tem de entender por que... Ah, que bom! Gostou do verde, Rita? Esse verde aqui é maravilhoso. E que bom, Ká, que já tá lindo, já tá meio adaptado assim, mas meu sonho sempre foi ter uma parede verde dessas, que eu sou apaixonada por esse verde. Então, foi aqui, realizei esse sonho e vamos lá. E depois eu faço um stories falando do babado da minha sala, do meu escritório, porque é outra coisa, né? Depois eu conto pra vocês. Mas enfim, vamos lá falar da idade, né? Bom, as pessoas que estão aí agora falando, Tati, o que tá acontecendo? Não é, gente, eu mudei de casa recentemente, mudei a semana passada de casa, então meu cenário era outro, eu estou em construção ainda, tô finalizando, então por isso que algumas pessoas estão falando aí do meu cenário. Mas assim, por que é importante a gente entender que não tem idade para praticar aromaterapia ou psicoaromaterapia? Algumas pessoas, por que eu decidi fazer essa live, né? Porque algumas pessoas vieram falar pra mim, ai Tati, mas eu já tô muito, já tá muito tarde para eu começar um curso, né? Já tô muito, não, agora nessa altura do campeonato, eu começar um curso, né, eu começar a praticar psicoaromaterapia, eu me formar em psicoaromaterapeuta e começar a trabalhar com essa área, e aí aquilo me deu uma palpitação que eu falei, como não, gente, pelo amor de Deus. Então, porque eu decidi fazer essa live pra gente poder entender o seguinte, não tem idade, né? Você pode ser uma menina de 20 anos, uma menina de 18 anos, como uma jovem senhora de 80 anos, de 98 anos, né? A minha última turma, a penúltima, a aluna mais velha que eu tinha, acho que foi 78 anos ou 79 anos. E é engraçado, né? Porque aí a gente fala assim, ai, que legal, né? A pessoa tá aposentada, né? Na nossa cabeça, né? Você pensa, a pessoa tá aposentada, ela quer fazer esse curso pra voltar, né? Ou a trabalhar, ou cuidar da família dela. Não, gente, a Cida é uma psicóloga, né? Ela não conseguia assistir as aulas online, porque ela trabalhava até 10 horas da noite. Ela fez todo o curso gravado, porque ela não conseguia estar presente, porque ela trabalhava até 10 horas da noite.
Então, a gente precisa rever, e aí a partir daí foi aquele, né, tapa na cara, assim, né, total, que eu falei realmente, né, dona Tatiane, você sai desse coisa de que, ai, né, com essa idade já não tá trabalhando. Eu falei, olha isso, tá trabalhando mais que eu, né? Então, olha que delícia, você não tem idade para você atuar nessa área, para você se transformar. Muitas pessoas, é o que eu tô falando, né? Bom dia pro pessoal que tá entrando agora, Sandra, Ana, Márcia, bom dia, Big, bom dia, Edileuza, bom dia para quem tá entrando agora, sejam muito bem-vindos. E aí, tô falando um pouco dessa questão da idade, porque a gente precisa entender que qualquer momento da nossa vida é um momento de transformação, é um momento que a gente precisa rever. Muitas pessoas estão aí a vida inteira num sofrimento porque não gostam de fazer o que fazem, num sofrimento porque acham que deveriam mudar de vida, porque acham que deveriam assumir uma profissão na vida e não tem, né, perspectiva e fala, mas eu vou começar a faculdade agora. Eu confesso, eu, Tatiane, confesso que eu não teria paciência para começar uma faculdade agora, porque eu acho que a faculdade, que o pessoal tá vindo muito imaturo para a faculdade, né? Então, para o pessoal fazer uma faculdade, assim, você teria que ter um pouco mais de paciência para lidar com essa imaturidade, mas óbvio que não é generalizado, né? Porque assim como também tem pessoas que estão super maduras na faculdade, mas eu acho que eu conseguiria mais me adaptar se eu fosse de repente mudar minha área hoje em dia, falar, não, eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Eu iria me adaptar mais num curso técnico de formação, né, de pós-graduação, alguma coisa nesse sentido, do que começar uma faculdade agora. E a psicoaromaterapia entra aí. O que é interessante, gente, da psicoaromaterapia? Por que não tem idade? Por que muitas vezes as pessoas mais velhas, elas têm mais condições de ser melhores psicoaromaterapeutas do que as mais novas? Não estou falando que as mais novas não têm condições, né? As mais novas dão um baile na gente, né? E eu me coloco já nessa idade, né? Dessa juventude que dá um baile na gente na questão de cabeça, na questão de tecnologia, na questão de estudar, na questão de conseguir se concentrar. Então eles estão muito mais antenados nesse mundo de tiktokers da vida, então eles conseguem fazer muito mais essa divulgação nessa questão do que a gente que tá mais, né? Um pouquinho mais velho, né? Um pouquinho mais... Então é interessante porque bom dia para quem tá chegando agora, para quem começa nessa idade mais velho, eu sempre falava o seguinte, quando eu me formei psicóloga, eu me formei em 2003, eu tinha 23 anos e eu começava a atender com aquela cara de menina, aí às vezes chegava alguém pra mim, né, com aquela cara, umas pessoas mais velhas, não sei se alguém já se identificou com isso, se já se identificou aí, bom dia para quem tá chegando agora, se alguém já se identificou, coloca aí pra mim, né, dessa questão da gente às vezes ter uma cara, né, há 20 anos atrás, né, então a cara de novinha, 23 anos, e aí a pessoa vinha passar em atendimento, quando me olhava, eu já sentia que ela já não iria dar continuidade no atendimento. Porque ela olhava pra mim com aquela cara e falava assim, né? Principalmente as mulheres mais velhas, os homens mais velhos, ou as próprias mães, né, das crianças, olhavam pra mim e falavam assim, ela não vai dar conta. Ela não vai dar conta do meu caso, né? Que essa carinha de menina que ela tem, ela não vai dar conta do meu caso, né? Isso quando eu me formei. E aí, se vocês já passaram por isso, de repente vão numa consulta médica, aí chega lá, o médico tá lá com uma carinha novinha, né? Tipo de recém-formado, aí você fala, esse médico não vai dar conta da minha questão, né? E aí a pessoa acaba saindo por essa coisa da pessoa não passar credibilidade. E aí eu falo pra vocês, quanto mais velho a gente vai ficando, a gente pode não saber nada, a gente pode estar recém-formado, mas a gente não tem mais gabarito, mais qualidade, mais sabedoria de vida. Então, é uma coisa que, assim, não tô falando dessa questão, mas é uma coisa que quanto mais tempo a gente vai vivendo, mais tempo a gente vai adquirindo de sabedoria de vida. Talvez a gente não tenha o conceito ali, ou talvez a gente não tenha a questão de você olhar para aquilo e ter o conhecimento prático, conhecimento teórico.
mas o conhecimento de vida você tem. O conhecimento, a sabedoria de vida você tem. E aí eu acho importante a gente fazer uma diferenciação aí entre conhecimento técnico, conhecimento teórico e conhecimento de vida. A gente, conforme vai ficando mais velha, a gente, conforme vai tendo mais sabedoria de vida, a gente vai conseguindo lidar com questões que antes a gente não conseguia. Então, a gente consegue enxergar o panorama do paciente de uma outra forma que antes a gente não conseguia. Então, por isso que eu acho que não tem idade nesse sentido. Por isso que, às vezes, uma pessoa de 78 anos, de 80 anos, vem fazer o curso e dá baile numa menina novinha de 18 anos, uma menina... Ai, Tati, mas eu não sei, né? Nós tivemos o último módulo no curso agora da turma 5, que foi a parte de marketing de mídias sociais, de redes sociais, de marketing social, né? Dessa parte aí mais de computador, de coisa, de Instagram, de Canva, tudo. E aí teve um monte de alunas que, socorro, Deus, né? Se você tá aí, turma 5, se você tá aí, participa por isso, coloca aí. Socorro, Deus, como que eu vou conseguir fazer isso? Tati, eu não sei mexer nisso, é muito desafiador pra mim e tal, não sei o quê. Mas é o que eu falei pras meninas, eu falei, gente, todas nós temos facilidades e dificuldades na vida, né? Eu, por exemplo, eu me conectar com uma pessoa e conseguir identificar um óleo para ajudar a trabalhar essa pessoa, eu tenho uma facilidade. Agora, fazer o cálculo diz a turma 5, inclusive, né? Fazer o cálculo aí de uma formulação, né, de quanto que a gente coloca, eu tenho o maior desafio do mundo para fazer os cálculos, né? Tanto que alunas minhas me ajudam, e é por isso que eu falo que se a gente se conectou não é por nada. Olha lá, a Rita falou, é socorro Deus mesmo, né, Rita? Mas assim, eu tenho alunas minhas, Júlia, que saudade de você, minha flor Celinha, beijo, minha linda. Nayara, gostou do novo cenário? Ainda tá em adaptação. Mas assim, a gente tem essa questão de que tudo na vida a gente tem as facilidades e a gente tem os desafios. É o que eu costumo falar, se eu me conectei com vocês, vocês podem ter certeza, se a gente se conectou, é porque vocês têm coisas para me ensinar. E eu preciso aprender, porque eu não sei de tudo, né? Então, eu acho que são todos os desafios que a gente tem na vida, que a gente vai aprendendo, que a gente vai passando, né? Então, tem determinadas coisas, essa parte de mídias sociais, eu não sei mexer. Ok, vamos buscar quem sabe, quem possa nos ajudar, né? E a parte da psicoaromaterapia, você consegue trabalhar aí com a tua sabedoria de vida, porque você tem uma bagagem. Eu não tô falando que você vai sair atendendo, contando da sua vida para as pessoas, tá? Mas você tem uma bagagem, uma sabedoria de vida que você consegue enxergar além de quem tá começando agora. Consegue perceber isso? Porque a gente tem essa bagagem, essa sabedoria de vida de muitas coisas que a gente foi vivenciando ao longo da nossa vida, que uma pessoa mais novinha, de repente, de 18 anos, de 20 anos, não tem. Não que ela não tenha bagagem de vida, ela também tem. E às vezes dá de 10 a 0 em muitos do que nós passamos. Mas, a Rita falou, isso as novinhas fazem pra gente, essa parte de mídia social, né, Rita? Também acho, porque eles tiram de letra. Mas a gente tem essa sabedoria muito maior, né, do que as pessoas que são, as meninas, os homens, as meninas que são mais novinhos, né? E outra coisa que eu preciso desmistificar, que eu acho bastante importante quando a gente entende o que é a psicoaromaterapia, tá? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, a psicoaromaterapia, eu preciso ser psicóloga para ser psicoaromaterapeuta? E aí eu falo que não. E é isso que entra a questão da idade e a sabedoria da idade também. A gente não precisa ser psicóloga, embora eu seja psicóloga, né, tenha atuado aí mais de 20 anos na área da psicologia tradicional, a gente não precisa ser psicóloga. Por quê? Porque você não vai fazer um atendimento psicológico dentro da consulta da psicoaromaterapia. Você vai identificar qual é a dor do paciente que está incomodando esse paciente e você vai identificar qual é o óleo que você utiliza para auxiliar naquele processo de desequilíbrio, para auxiliar naquele processo de trabalhar com esse paciente para auxiliá-lo nessa questão do equilíbrio dele.
Então percebe que a gente não precisa, não tem que ser, porque dentro da psicologia, a psicologia é uma faculdade, a psicologia tem 5 anos, ela tem várias teorias, ela tem várias técnicas, né? Então assim, não dá pra gente querer fazer um atendimento psicológico dentro da psicoaromaterapia. Não é a mesma coisa. Até porque o conselho de psicologia, né, tem restrições quanto à utilização do uso dos óleos essenciais. Então, se você falar que é psicólogo utilizando os óleos essenciais, vai levantar aí umas anteninhas e você corre o risco, dependendo da forma que você fizer, você corre o risco de receber uma falta ética, né? Pelo próprio conselho. Então, é por isso que eu falo, é melhor você atuar como psicoaromaterapeuta, né? Não linkando a parte da psicologia à tua consulta, tá? Isso é importante também. Tati, mas eu sou psicóloga, tem algum problema? Gente, não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu sou psicóloga, tá? Não tem problema nenhum. A única questão é que você não precisa, que isso não é pré-condição para você ser uma psicoaromaterapeuta. E aí a tua sabedoria de vida vai te ajudar muito mais nessa questão quando você traz essa sabedoria para o teu atendimento, tá? Bom dia para quem tá chegando agora, bom dia. O que vocês acham? Coloca pra mim. Vocês acham, né? Eu devia ter feito essa pergunta no começo, eu acabei esquecendo. Mas vocês acham que quando existe idade pra gente atuar em alguma profissão e aí dentro... e falar em profissão e dentro da psicoaromaterapia, coloca aí, vocês acham que existe restrição de idade? Que chega uma idade que a gente não consegue mais atuar em psicoaromaterapia? Coloca aí pra mim a tua opinião. E eu vou falar uma coisa, eu fiz um stories ontem, né, propondo um desafio de você colocar a sua profissão, para eu falar que qualquer área, a aromaterapia cabe em qualquer profissão. Gente do céu, tem umas profissões que vocês têm que, assim, eu vou ter que estudar a profissão para poder identificar como que a aromaterapia entra aí na profissão de vocês. Então tem umas profissões, depois eu vou fazer os stories, já eu vou gravar os stories para vocês. E eu vou lá, tem umas profissões que eu vou ter que estudar antes para saber o que vocês fazem para eu poder atuar, para eu poder mostrar como que a aromaterapia entra aí nessa questão. A Rita falou que não, a Júlia também falou que não, a Célia falou que não, a Célia, né? A Célia é cuidadora de idosos e ela utiliza a aromaterapia na profissão. A Célia é minha aluna também, então ela utiliza a aromaterapia na profissão. Então, em qualquer área dá pra gente utilizar e não tem idade, concordo com vocês. E aí depois eu vou falar, agora eu vou gravar, terminando a live, eu vou gravar os stories falando das profissões e como que a gente pode utilizar os óleos essenciais e as profissões dentro das profissões também. E uma dica, né, que eu sempre falo das lives aí, eu falo uma dica da gente começar a utilizar. Então tem 2 dicas, 2 óleos essenciais que eu vou passar para vocês, que eu acho bastante importante, porque às vezes a gente não tem a coragem de mudar do nosso ramo, né, e vou passar mais óleos então, algumas situações. Às vezes a gente não tem a coragem de sair da nossa zona de conforto ali, né, e iniciar um novo curso, iniciar um novo projeto, porque a gente tem medo ou a gente não sabe o que fazer. Então, uma dica, se você tá me acompanhando agora, se você não sabe, né, Tati, eu não quero mais atuar na área que eu estou, mas eu não sei que área atuar, eu não sei o que fazer, uma dica que eu dou pra você é utilizar o óleo de cedro. O óleo de cedro, ele vai fazer uma introspecção e ele vai te ajudar aí você identificar o que te faz feliz, né? Qual é a área de atuação que te faz feliz? Porque a aromaterapia você pode colocar em qualquer área de atuação. Eu vou falar isso nos próximos stories. Então você pode, em qualquer área de atuação que você tiver, você pode trabalhar aí com a aromaterapia ou com a psicoaromaterapia. Então você consegue atuar nesta área trabalhando com os óleos essenciais, mas de repente você não quer mais atuar na sua área e você quer ir trabalhar direto com a psicoaromaterapia, ou você quer ir trabalhar com a aromaterapia, ou você quer ir trabalhar com alguma outra área, só que você não sabe qual área você quer trabalhar. Então utiliza o cedro aí por uma semana, faz a inalação. Então pega o vidrinho, inala profundamente, utiliza o cedro que ele vai te ajudar neste processo
de você identificar o que te faz feliz. Qual é a mudança que você precisa ter? Qual o caminho que você precisa seguir para te ajudar a ser feliz? Depois que você utilizou o cérebro, que você identificou aí qual é, né, o que te faz feliz, qual é a área que você gostaria de atuar, eu oriento você a utilizar o alecrim. Então cessa no cedro, para com o cedro e utiliza o alecrim para você poder fazer o processo de transformação, para você poder realizar esse movimento de transformar o que você precisa transformar. E aí depois entra com o manjericão ou com o gerânio para te dar a coragem de realizar essa transformação. O manjericão, ele vai pegar na tua mão e vai falar: vamos, estou junto com você para realizar essa transformação, para você realizar esse processo de transformação, saindo do ponto A para o ponto B. E o alecrim, ele vai te ajudar a transitar neste processo, a fazer as mudanças necessárias que você precisa fazer nesse processo de transição, nesse processo de transformação. E o manjericão, ele vai te dar a coragem para você realizar esse processo também, realizar essa transformação, tá? E aí, uma dica aí de um óleo muito importante, que às vezes não seja para você que está me assistindo, mas para alguém que você conheça. Sabe aquela síndrome do Peter Pan, né? A gente brinca da síndrome do Peter Pan masculina, mas também tem a síndrome do Peter Pan feminina, né? Que é aquela pessoa que não quer crescer, né? Aquela pessoa que tem medo de assumir as responsabilidades, né? Aquela pessoa que tem medo ali de fazer o movimento, porque é o que fala, né? Como fala? O ditado do Homem-Aranha, né? Quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. Um negócio assim, né? Quem souber aí, conta aí pra mim. O pessoal que entrou agora também, seja muito bem-vindo. Mas quanto mais poderes, maiores responsabilidades, né? E os poderes que a gente diz aqui é o poder do conhecimento dos óleos essenciais também. Então, quanto mais poder do conhecimento dos óleos essenciais, mais responsabilidade. E aí, essa questão da pessoa, ela não querer, da síndrome do Peter Pan, ela não querer assumir a responsabilidade da vida dela, né? Dela não querer crescer, porque é muito mais fácil, né, gente? Cômodo a gente ficar na barra da saia da mãe, na barra da saia do pai, na barra da saia do marido, na barra da saia dos filhos, e a gente não querer aí assumir a responsabilidade de realizar um movimento pela nossa jornada. E para quem tá nisso, olha a dica aí. O óleo essencial de laranja amarga. O óleo essencial de laranja amarga vai fazer você sair da síndrome do Peter Pan. Vai fazer você se movimentar, você realizar este movimento de assumir a responsabilidade pela tua própria vida e também de ir lá realizar um movimento para o crescimento. O óleo de laranja amarga, ele te auxilia nesse crescimento, ele te auxilia a você assumir e ver as possibilidades de crescimento. Então anota aí, se você está na síndrome do Peter Pan, se você tem medo de assumir as responsabilidades, se você tem medo de atuar, porque muitas das minhas alunas, quando chegam no curso, elas não têm a segurança, elas até têm conhecimento para atuar com os óleos essenciais, mas elas não têm a segurança para se posicionar, a segurança para começar a trabalhar. Então é uma coisa que a gente vai trabalhando ao longo do curso para você ter essa segurança. E o óleo de laranja amarga, ele auxilia também nesse processo de você perder o medo de atuar, sabe? De você olhar para esse processo e ver as oportunidades, aonde que você pode trabalhar, e automaticamente ele trabalha na tua segurança também para você realizar este movimento e fazer essa mudança na tua vida. Então são 4 óleos que eu passei aí: o óleo de cedro para você te ajudar a identificar o que te faz feliz, o óleo de alecrim e o de manjericão para te ajudar nesse processo de transição, o óleo de laranja doce para assumir, laranja amarga, tá? O óleo de laranja doce, né, já que ele veio tanto aqui na live, né, o que o óleo de laranja doce faz? Ele auxilia você a diminuir as fantasias que você tem na sua mente, né, fantasia de rejeição, criar expectativas, a fantasia de que não vai dar conta, o medo que você tem, meu Deus, eu vou pegar o meu paciente e aí ele vai chegar pra mim com uma questão super, né, cabeluda e eu não vou conseguir dar conta. Não.
O óleo de laranja doce, ele tira essa fantasia de que você não vai dar conta, essa fantasia de que vai vir algo esdrúxulo, essa expectativa de que vai vir uma coisa muito, né, cabulosa e que você não vai conseguir dar conta. Não, o óleo de laranja doce faz você falar, opa, vamos enxergar a realidade? Vamos tirar esse véu aí da ilusão, né, tanto pro positivo quanto pro negativo, e vamos enxergar essa realidade. Gente, não existe coisa bicho de 7 cabeças, não, né? Porque o laranja doce, ele também é ótimo, laranja doce, né? A Rita falou, adoro, eu também. O laranja doce, ele também te auxilia. Sabe quando a gente se apaixona, né? Que a gente perde a noção, tira, né? Coloca um véu ali na nossa frente, você só consegue enxergar aquela pessoa a partir do que aquela pessoa tá te trazendo. E aí o óleo de laranja doce também tira esse véu, fazendo você enxergar um pouco essa realidade. Fazendo você enxergar que não existe ninguém perfeito, que ninguém é Deus na Terra, né? E que todas as pessoas têm os seus desafios, todas as pessoas têm os seus defeitos, né? E tá tudo bem. Então, o óleo de laranja doce, ele tira tanto essa ilusão, né, da pessoa quando a gente fica apaixonada, ou uma coisa que a gente cria uma expectativa, imaginando mundos e fundos, né? E não é nada daquilo, como ele também tira essa ilusão de que você vai pegar uma situação muito cabeluda, uma situação muito, né, desafiadora, que você não vai conseguir dar conta. Gente, vamos tirar essas ilusões aí, tirar essas fantasias, tá? E aí, diante disso, com a ajuda desses óleos, vocês também conseguem identificar que é possível atuar dentro da psicoaromaterapia em qualquer idade. Seja você mais nova, né, que tá começando agora, que não tem tanta bagagem, tanta experiência de vida, tanto conhecimento, e aí você vai falar, ai Tati, você falou que quem é mais velha tem essa sabedoria, então é melhor. Não é que é isso, gente, né? Veja bem, não é isso que eu quis dizer, né? Que é melhor ou pior. O que eu quis dizer é que cada pessoa tem o seu momento aí e a gente pode atuar em qualquer idade, né? Seja as mais novas, atuando agora nesse ramo, começando agora nesse ramo, seja as mais velhas que tenham toda a sabedoria que é possível aproveitar, tá? E é o que eu sempre falo, o universo vai trazer para você o paciente que você merece, né? Mas o paciente que você vai dar conta de atender. Então não precisa se preocupar. Se você é novinha, se formou agora em psicoaromaterapia, né? E é nova e começou a atender e pegou uma senhora de 80 anos com uma bagagem surreal de vida e que ela vai olhar pra você e vai falar: essa menina não vai dar conta do que eu tenho pra falar. Se você caiu com uma psicoaromaterapeuta novinha, é porque você precisa da juventude dela. Se você é uma paciente novinha que caiu com uma psicoaromaterapeuta de 80 anos, é porque você precisa da sabedoria dela. Então, gente, não se iluda. Cada terapeuta tem o paciente que merece, cada paciente tem o terapeuta que merece. Então, ou que precisa, né, no caso. Então, saiba de uma coisa, quando a gente se conecta com as pessoas, a gente se conecta por uma razão única nessa vida, porque é essa pessoa que vai poder te ajudar a fazer o teu trabalho de evolução neste momento da tua existência. Então, se você se conectou comigo, é por isso, é porque eu preciso de você, você precisa de mim, pra gente auxiliar, pra estarmos juntas nesse processo de evolução, nesse processo da existência e estando, né, nesse momento, atuando como psicoaromaterapeuta também, tá? Minhas flores, minha mensagem de hoje era essa, né? Para que você, não importa a idade, mude, né? Não seja para ser psicoaromaterapeuta, seja para ser qualquer profissão, não importa a idade. Se você tá infeliz, se você não aguenta mais a vida que você tem, se você quer estar casada, quer separar, se você tá solteiro e quer casar, sabe? Não importa, muda, transforma, utiliza os óleos essenciais aí que eu dei as dicas, faz esse processo e se transforme. Não existe idade, não tem mais aquele negócio, já tô com 50 anos, não vou mais mudar, já tô, ou então tô começando a vida agora. Não tem idade, tá bom? A mensagem que eu queria passar para vocês hoje era essa. Já de antemão, depois eu vou falar mais, mas já de antemão desejo. Linda Célia, obrigada, que amou a live, mais uma aula super importante. Rita, gratidão também por estar aqui comigo.
e todas as pessoas que entraram aí. E aí, já de antemão, desejo para vocês um Feliz Natal. Óbvio que eu vou estar com vocês, né, falando aí até o final de semana, mas já de antemão desejo para vocês um Feliz Natal. Eu também tô com saudade, Rita. Rita é da turma 5, que acabou de se formar agora. A Regina é da turma 4, que se formou em setembro. Amo vocês, né? Em breve a turma 6. Ai, que delícia, adoro. Minhas flores, um excelente dia para vocês. Eu que agradeço a nossa conexão. Para quem entrou agora, eu tô finalizando a live, mas vai ficar gravada aí para você assistir depois, tá bom? Beijos, 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 beijos. Uma excelente semana. Bom dia, Beth. Bom dia. Feliz Natal, Ju. Beijos.